Portanto, quero dizer que se alguém disser assim, sabe, eu estou tão fraco, eu não tenho unção nenhuma, eu quero dizer que isso não é verdade. Tem algo de Deus na tua vida. Deus tem reservado algo de Deus, talvez você ainda nem percebeu. Que pessoas já foram abençoadas por intermédio da tua vida e você nem percebeu isso. Porque às vezes nós estamos tão determinados, relacionados a algumas coisas, que acabamos passando vista grossa para outras. Mas o texto que nós lemos, ele fala da multiplicação dos pães. Através de Jesus é a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Então aqui o texto começa dizendo, depois destas coisas. Isso porque Jesus esteve em Jerusalém, e lá, debatido com vários líderes religiosos de Israel, e também ele estava vivendo um momento difícil, um momento delicado, um momento em que ele tem tomado conhecimento sobre o seu primo, João Batista, que havia sido degolado. Então Jesus nesse momento é como se estivesse ainda de luto, sofrendo a dor da perca de alguém tão querido, era o seu precursor. Mas Jesus ainda consegue um lugarzinho na agenda dele para atender uma multidão. Não foi um caso extra, um caso específico, ele atende uma multidão. Aleluia. No versículo 2 diz que seguia uma numerosa multidão. E diz o texto, a razão dessa numerosa multidão, diz, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, queridos, os dramas da vida não são impedimentos para a prática do amor de Deus, do amor de Cristo na nossa vida, nem impedimento também para servir ao próximo. Mesmo Jesus, naquele momento, que era um momento difícil para ele, Jesus tinha sentimento, alô? Amém? Jesus tinha sentimento. Então nesse momento ele está ali, ele consegue espaço na sua agenda para continuar trabalhando. E quando eu penso nisso aqui, queridos, é porque eu vejo Jesus como sendo esse portador da graça. E ninguém chega a ele e volta da mesma forma. Ninguém chega a Jesus e sai como se tivesse tocado uma pessoa qualquer, uma pessoa comum. Não. As pessoas, elas iam famintas, eram alimentadas. Elas iam doentes, eram curadas. Elas iam leprosas, ficavam limpas. Iam cegas, ganhavam visão. Alô? Lá em Mateus 10:7, ele está praticando o que ele disse. Porque existe algumas eu ia falar ideologia, mas nem falo não, porque esse negócio está feio hoje, de falar de ideologia. Ele tinha uma ideia. Ele tinha uma ideia. E compartilhava essa ideia e fazia exatamente aquilo que ele dizia que era para fazer. Ele não pensava como algumas pessoas que dizem, faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Porque às vezes, queridos, o Evangelho ele perde o crédito na vida de algumas pessoas que está falando uma coisa, mas a sua vida está dizendo outra. Está falando de Jesus, está falando do amor, está falando da misericórdia, da compaixão, está falando de tudo isso, mas às vezes está falando também do irmão, da irmã, de forma a denegrir a imagem da pessoa. Sabe, então isso não tem a ver, não tem conexão com a vontade de Deus. Então, lá em Mateus 10:7, Jesus está dizendo, indo, pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. Ele está ensinando o que ele está fazendo, era o que ele fazia.
Indo, ele dizia: chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Aleluia. Glória a Deus. Então Jesus, ele está dando instrução ao povo, antes de alimentar. O que é interessante pensarmos acerca disso, que antes de Jesus dar o pão que perece, ele dá o alimento que não perece. Ele ensina, ele traz instruções àquele povo. Aleluia. E no versículo 4 diz que a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos, vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Então, queridos, quando Jesus estava mais ou menos já no segundo ano de ministério, mas ele, diante de toda essa situação, diante dos problemas que ele enfrentava de forma pessoal, porque o seu sentimento era pessoal. Alô? O seu sentimento, a sua dor, era pessoal, sabe, naquele momento. Mas com tudo isso, queridos, ele continua curando os enfermos, limpando os leprosos, ressuscitando mortos. Ele continua fazendo isso, e a multidão seguindo. E Jesus não diz: eu estou cansado, chega, vou dar um tempo, eu preciso de férias, não dá mais, eu estou cansado, eu preciso de um tempo para repor as energias, vou passar aqui 30 dias de férias. Mas Jesus sabia de uma coisa, sabia que ele precisava colocar a vida dele na vida das pessoas. Aleluia.